Só? Esse aqui. Então vamos lá. Vamos esperar chegar de um tempinho. Isso. Aí o meu colega estava olhando todo. E aí, Alisson? Eu tô esperando chegar mais gente, que eu acabei de abrir. Eu espero. Hoje a gente conseguiu começar antes da hora, então vai dar tempo de deixar a galera entrar antes das 8 ainda. Hoje a gente vai conversar sobre o versículo 36 de Salmos. Como toda quarta a gente tem conversado sobre um versículo, porque tem sido muito legal. Semana passada, as 2 últimas semanas eu não falei sobre o versículo, mas foi legal igual. A gente falou sobre outras coisas. E tem sido muito bom, tem sido um momento muito bom. Acho que a galera tem gostado bastante. A galera tem dado feedback, pelo menos, e tem sido interessante acompanhar. Olha, o Patrick convidou a Thay, a Thay já estava aqui. Vou convidar uma galera aqui também. Pra ver se a gente vem. Não vou convidar a Thay, senão ela vai ver que já tá aqui. Isso. Fechou. Fechou, vamos lá. Hoje o versículo não tem muita diferença, de novo. Acho que ultimamente a gente não tem pego muito problema de tradução. Acho que só teve uma vez que a gente pegou um versículo que a tradução mudava bastante e daí deu uma complicada, mas deu tudo certo. De resto a gente tem pego bastante versículo tranquilo de comparar as versões. Como sempre, eu continuo achando a NTLH muito fraca, não por ela ser fraca, mas por ela tentar esmiuçar demais o negócio e acabar limitando o entendimento, sabe? Porque o negócio pode ir mais longe e ela acaba limitando num tipo de pensamento para simplificar, mas ao mesmo tempo acaba limitando o que se pode construir em cima ali, ou refletir em cima da Bíblia. Então geralmente eu não uso ela para estudos, mas eu costumo usar ela aqui como referência porque tem gente que prefere, por ser justamente mais simplificada, né? Ter uma direção mais fixa. Também te amo, Patrick. Eu vou ler primeiro na Nova Almeida, porque é a minha favorita, né? E depois da NVT. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. E na NVT ele fala: dá-me entusiasmo pelos teus preceitos e não pela ganância. Então o que vai mudar aqui é cobiça e ganância, mas isso, como a gente fala bastante, como a gente tem conversado bastante, várias vezes quando as palavras são diferentes, elas acabam fortalecendo qual sentido e qual significado aquela outra tem, sabe? Por exemplo, quando tu vê a cobiça pode ser cobiça de muitas coisas. E a ganância pode ser ganância por muitas coisas, mas geralmente as duas combinadas elas acabam se referindo mais. Quando tu entende que qualquer uma das duas pode ser usada, tu geralmente entende que a pessoa está falando sobre dinheiro mesmo. Sobre querer dinheiro, sobre cobiçar dinheiro, sobre buscar dinheiro. Então, para ler aqui na NTLH, a NTLH justamente vai dar essa mastigada que eu falei para vocês. Como eu falei, a cobiça e a ganância, elas têm várias maneiras de tu conseguir entender. Tu consegue ir para vários lugares, tu consegue aplicar em várias coisas da tua vida.
mas a NTLH ela acaba limitando um pouco mais a interpretação, mas ela te dá um sentido bem importante também de entender o que o salmista queria dizer. Ela fala assim: faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de ajuntar riquezas. Então ela dá uma mastigada muito grande na NTLH. Ela sempre faz isso, é muito, muito comum. Mas isso é bom para quem está começando a ler e tudo mais, para quem está dando uma primeira leitura, mas eu acho que acaba limitando muito o estudo em cima. Por isso que a gente faz o estudo em cima da NAA e a NVT, que são duas traduções muito boas. Vamos começar, já tem bastante gente aqui, dei uma enrolada boa falando sobre o versículo. É o versículo 36, ele está pedindo para Deus inclinar o coração dele para a lei, certo? E não para a cobiça. Ele coloca a cobiça como uma inclinação natural do coração dele, e o pedido é que Deus tire a inclinação da cobiça e coloque na lei de Deus. Vamos desenvolver em cima disso, né? Às vezes acaba sendo difícil a gente entender o que o salmista quer, né? É muito difícil a gente compreender num contexto geral quando a gente está lendo o Salmo há várias semanas, não são 35 semanas, porque alguns versículos a gente demorou 2 ou 3 semanas para ler, então acaba que foram muitas semanas de verdade que a gente tem conversado sobre esse Salmo, e quando a gente olha para esse Salmo, com esse cara que tanto fala sobre Deus, sobre amor à palavra de Deus, sobre desejo de seguir, que pede tanta instrução, tanto direcionamento para Deus, e esse cara pega e diz assim: inclina o meu coração à tua lei. Ele pede para que Deus dê para ele desejo pela lei de Deus. E cara, esse cara não tem desejo pela lei de Deus? É esse cara que está pedindo desejo pela lei de Deus? Se esse cara não tem, o que tem comigo, sabe? Se esse cara tá dizendo que tá se sentindo limitado, onde é que eu fico nessa história, sabe? É isso que a gente pensa várias vezes. Acaba que muitas vezes a gente acaba lendo esse versículo, quando a gente tenta meditar nele, entendendo uma coisa muito superficial, como uma reza, uma coisa tipo, o cara já tem isso, mas ele tá pedindo só pra manter, ou alguma coisa assim. Ou fazendo acaba interpretando isso como algo supérfluo, né? Um pedido, uma reza, uma coisa costumeira, uma coisa comum, não uma coisa verdadeira e sincera. Mas a gente não entende que o salmista fez esse salmo de maneira supérflua. Esse salmo é totalmente bem pensado. A gente mostrou várias vezes aqui como funciona a estrutura, e eu ainda vou fazer os posts sobre a estrutura dele, de como funciona essa estrutura, de como ele é desenhado de uma maneira que se faça entender como um contexto, de como as sequências, né? Cada 8 versículos tu tem uma nova sequência, e como cada sequência conversa entre si. Ele é um salmo muito bem pensado para ter um versículo supérfluo jogado ali no meio. Então existe alguma coisa por trás desse pedido. Existe algum desejo, algum anseio desse salmista nesse pedido de inclina o meu coração à tua palavra, à tua lei, né? Eu sempre ia perguntar na caixinha de perguntas se a morte do pecado... Um amigo nosso trocou o versículo quando ele foi perguntar sobre o salário do pecado e a morte. Daí ele tá rindo, ele tá zoando o Patrick. Eu queria trazer para essa reflexão um fato de que esse pedido não é só o salmista que fez. Existe na Bíblia uma outra pessoa que fala sobre esse sentimento de... quando a gente entende o contexto de que o salmista está seguindo, está buscando a Deus, mas que ao mesmo tempo ele pede para que Deus incline o coração para ele, ou seja, meu desejo é seguir a Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir para Deus que os meus desejos sejam dobrados a Ele. Então tu começa a perceber, cara, aonde mais eu vejo isso na Bíblia? Onde eu vejo um cara que diz: eu amo a lei de Deus, mas eu preciso que a lei de Deus seja colocada no meu coração, seja renovada no meu coração, ou seja, me ensinada novamente. Eu quero ler Romanos 7, 22 e 23, que Paulo fala o seguinte: porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, a gente vê Paulo fazendo uma menção parecida, de dizer que existe dentro dele o desejo que a gente vê no salmista ao longo dos versículos anteriores, de buscar a palavra de Deus e de querer a lei de Deus, mas ao mesmo tempo existe nele uma necessidade, uma vontade, um desejo de fazer exatamente o oposto daquilo que Deus pede. Existe uma inclinação nele de fazer exatamente o oposto daquilo que ele se propõe a fazer, aquilo que ele ama fazer, aquilo que ele quer fazer. E como que a gente lida com isso? Como que Paulo lida com isso? Como que o salmista lida com isso? Bom, ambos buscam provisão divina. Nenhum deles confiam na sua capacidade de mudar as suas vontades, mas sim no Espírito Santo, mais especificamente na graça, né? Mesmo o salmista que não conhecia esses conceitos especificamente falando, mas mesmo ele, o que ele buscava, a gente encontra no Espírito e na graça de Cristo, né? A gente comenta tanto sobre o capítulo 7 de Romanos, mas raras vezes a gente comenta parando para refletir sobre esses dois versículos, né? Que fala sobre a lei no homem, o homem que é apaixonado pela lei, mas que existe uma outra lei trabalhando nele. Geralmente a gente fala sobre o quem me livrará do corpo dessa morte e tudo mais. E eu acho que esses dois versículos, na verdade, essa introdução do que é o capítulo 8 de Romanos, né? Porque esse final do Romanos 7 é basicamente uma introdução do que ele vai falar no 8. Esses dois versículos são muito importantes para a gente entender que o salmista pelo que o salmista está passando. É um desejo e um amor pela lei de Deus que existe na alma e no coração dele, mas que não é cumprido pelos membros e pelo corpo dele, que insiste em negligenciar essa lei que ele tanto ama, né? Eu vejo o Paulo e o salmista passando por uma coisa muito parecida. E aí a gente consegue ter um parâmetro maior para como estudar isso, né? Para como buscar a aplicação disso nas nossas vidas. A gente começa a entender que de fato a paixão e a devoção do salmista são verdadeiros. Que ele não estava falando da boca para fora nos versículos anteriores, e nem que ele está falando da boca para fora agora. Porque à primeira vista a gente pensa que ou ele estava mentindo quando ele diz que tem prazer na lei de Deus, ou ele está mentindo agora, dizendo que ele não tem, que ele precisa que Deus dê. Mas não, os dois são verdade ao mesmo tempo. Ele tem prazer na lei de Deus, mas o corpo dele é inclinado por contrário. E por isso ele pede para que Deus guie ele e incline o coração dele. Incline o coração dele, que está inclinado para outra coisa, mas que seja inclinado para a lei de Deus. Ele não está sendo supérfluo ou superficial, mas ele quer entender mais e se apaixonar cada vez mais do que ele já é, a ponto de que não sobre nele essa inclinação à cobiça que ele tem e que ele alega ter no versículo, né? O salmista apenas reconheceu que, embora o homem interior sinta prazer na lei de Deus, existe uma lei nele que chama, clama e arde por coisas terrenas ainda. E é isso que ele buscava, por meio de Deus, por meio de provisão divina, arrancar da própria existência dele, né? Quando a gente começa a pensar que existe uma inclinação no salmista para a riqueza, né, terrena, a gente começa a entender algumas coisas que aconteceram anteriormente. Por exemplo, se a gente voltar alguns versículos, lá no 14, ele fala: mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas, né? Então, se ele se alegra mais com o caminho dos testemunhos do que com a riqueza, por que ele falou isso, né? Por que ele quis enfatizar que é mais do que as riquezas? Por que o caminho de Deus alegra ele mais do que as riquezas? A gente começa a entender que ele gosta de riqueza, que ele tem prazer em riqueza, e que a lei de Deus se tornou algo onde ele encontra mais prazer. E isso não é mentira dele. Só que o fato dele ter mais alegria no caminho dos testemunhos de Deus não significa que o coração dele, que a alma dele, que o corpo dele ainda já tenham superado completamente aquela paixão pelas riquezas. Ele ainda é humano, ele ainda tem elas, e é contra elas que ele está lutando, sabe? É contra essa paixão que ele já alegou antes, que já venceu, mas que ele quer vencer ainda mais, que ele quer abolir da alma dele. Ele quer abolir aquela inclinação pela qual ele tem que lutar todos os dias contra. Ele quer que ela seja abolida de forma que ele consiga cultuar a Deus em espírito e em verdade, sem problema, sem inclinação para esse pecado, né? A Josi comentou do cenário bonito, porque esse quadro foi ela que deu pra mãe, eu acho.
Daí ela comentou do cenário pra elogiar o presente dela, eu acho. Entendeu? Semana que vem vai estar no lugar certo, hoje tá só encaixado. Hoje ele tá no sofá, ele tá apoiado no sofá, mas a gente vai botar ele na parede. Tá. Quando a gente olha do 36 pro 14, ao invés de olhar do 14 pra frente, a gente começa a entender que talvez ele tenha superado essas paixões, mas que havia no seu coração resquícios dessas paixões mundanas. E que provavelmente ele nunca na vida dele venceu completamente, mas que ele buscava vencer cada vez mais. E que ele depositava a confiança dessa vitória no lugar certo, que era em Cristo, e não nele, né? Que era em Deus. Em Cristo não, porque ele não tinha esse conceito. Sempre bom lembrar que o Salmo foi escrito bem antes de Cristo nascer como humano. Aqui a gente começa a perceber que a graça tem um poder muito importante. E aqui é um negócio interessante da gente pensar. Porque se o salmista e Paulo, eles confiam que a graça seja capaz de mudar a natureza deles, ou seja, tu quer uma coisa e a graça te faz querer parar de querer. Ou seja, a graça está interferindo em quem tu é. Uma vez me perguntaram isso. Se eu não me engano foi a Josi ou o Felipe que me perguntaram isso. Se a graça muda, se o Espírito Santo muda as tuas vontades, ele está invadindo quem tu é, ele está mudando quem tu é, ele está te tornando outra pessoa, ele não está sendo invasivo. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, a única pessoa, né, o único ser que consegue transformar as nossas vontades é o Espírito Santo. Ele é o único ser que consegue moldar as nossas inclinações de coração de fato. E aí entra uma coisa muito importante, a gente entender que o salmista e Paulo têm uma vontade dentro dele, assim como nós temos, e que ambos querem exterminar essa vontade. Eles querem fazer, existe algo neles que quer fazer, mas eles não querem cumprir essa vontade. Eles lutam contra essa vontade, porque existem duas vontades conflitantes nele. E quando a gente fala que o Espírito Santo é capaz de destruir uma dessas vontades, a gente está justamente falando que ele é capaz de nos entregar de fato a uma vontade que a gente tem. Porque nós somos incapazes de cumprir as nossas próprias vontades, ou de seguir as nossas próprias vontades. Porque nós somos escravos de uma outra lei. Porque por mais que a gente queira cumprir uma lei, nós somos escravos de outra. E querendo fazer cumprir uma lei, nós cumprimos outra. Porque ela está sendo cumprida automaticamente em nós. Sem que nós precisemos nos dedicar a ela. Ela se cumpre sozinha em nós. Essa lei, ela nasce com a gente e ela vive com a gente, e nós praticamos ela passivamente, não ativamente. Enquanto a lei de Deus nós precisamos amar e praticar ativamente. E essas duas vontades conflitantes, uma vontade natural e uma vontade adquirida, elas lutam uma com a outra. E a única maneira da gente viver essa vontade que a gente adquiriu é destruindo essa vontade natural. Só que nós não temos força, nem poder, nem capacidade de destruir essa vontade natural. E por isso nós apelamos para a graça. E por isso que um homem que reconheceu em si a queda não consegue desejar alguma coisa senão que aquele espírito que foi responsável pela criação dele restaure a natureza normal dele. Que seja destruída qualquer resquício dessa natureza corrompida que habita nele e que molda as atitudes dele. Então ele clama, e essa invasão do Espírito, essa quebra de vontades que o Espírito faz em nós, não é uma coisa que ele faz invasivamente, mas é uma coisa que nos torna livres, porque nós somos incapazes de cumprir a nossa vontade. Nós temos uma vontade, mas nós agimos de outra maneira. O que o Espírito faz não é arrancar de ti a tua natureza e te tornar outra pessoa, e sim arrancar de ti uma natureza que não é tua, que é fruto de uma queda, que é fruto de uma outra lei, que não é a lei que tu ama. E quando ele destrói essa lei em ti, ele te torna capaz de pela primeira vez ser tu mesmo e de cumprir uma vontade que tu tem. Porque sozinho tu é incapaz de fazer aquilo que tu quer fazer. Tu é incapaz de agir de acordo com a tua própria vontade. E isso é muito interessante, porque a gente entende que se a gente é escravo do pecado, nós não somos livres. E se nós não somos livres, nós não temos a capacidade de parar de fazer sozinhos. A gente precisa ser liberto. E para sermos libertos, nós precisamos que alguma coisa transforme isso. E como é uma coisa espiritual, uma coisa que está impregnada na nossa natureza, a gente precisa que alguém com um poder
soberano consiga transformar isso em nós. Por isso o Espírito não é invasivo, e sim um ajudador, né? Alguém que te dá capacidade de fazer aquilo que tu quer. Ele não rouba tuas vontades e a tua vida, muito pelo contrário, o pecado faz isso. O pecado rouba tuas vontades, rouba a tua capacidade de fazer as coisas. O Espírito te torna capaz de servir a Ele por meio da graça de Cristo na cruz, né? Assim a gente começa a perceber que nós somos escravos de uma vontade em nós que não é nossa. Existe uma vontade em nós que não é nossa e nós somos escravos dela. Mas a graça que arranca de nós essa vontade que não é nossa, nos permite finalmente ter vontades verdadeiramente nossas e cumprir essas vontades. De agir de acordo com aquilo que nós queremos e não de acordo com aquilo que nós somos por natureza. Porque nossa natureza é corrompida. Porque a nossa natureza não é nossa, mas foi colocada em nós pelo pecado, pela queda. E por isso nós não somos definidos pelos nossos pecados, mas nós, graças a Deus, somos definidos pela obra de Cristo na cruz e pela graça que Ele derramou em nós e não pelas nossas obras, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que as inclinações de um coração carnal sempre serão voltadas, elas sempre estão voltadas para o oposto dos ensinamentos de Deus, né? Deus ensina algumas coisas, a lei de Deus ensina certas coisas, e as nossas inclinações naturais são exatamente o oposto disso. A gente faz e a gente age naturalmente, exatamente numa maneira exatamente oposta a tudo aquilo que Deus propôs. A nossa natureza foi corrompida de uma maneira tão perfeita que ela se opõe de maneira perfeita àquilo que Deus quer. O exato oposto da nossa natureza é exatamente a natureza de Deus. Nós temos uma natureza completamente corrompida, completamente oposta de Deus, inimiga de Deus, segundo a palavra de Deus, né? E cada vez que a nossa alma se inclinar em oposição aos testemunhos de Deus, nós precisamos fazer uma oração parecida com a que o salmista fez. Uma oração de pedir para que Deus incline o nosso coração para a vontade dele, para que Ele tire o nosso coração dessa inclinação negativa e coloque essa inclinação em algo verdadeiro, algo eficaz e algo que seja de acordo com a vontade dEle, com os planos dEle para nós, né? Deus tem planos para nós, Deus falou, deu promessas, deu planos para nós e para a gente viver eles, a gente precisa deixar de estar inclinado para o pecado. A gente precisa deixar de permitir que o pecado nos molde, nos faça agir da maneira com que Ele tem feito, da maneira com que se opõe à vontade de Deus, como de fato a gente tem visto ao longo desse salmo e ao longo de toda a leitura bíblica. A gente percebe que as atitudes humanas se opõem por natureza à vontade de Deus. E essa oração é justamente isso, é entender que existe uma natureza dentro dele ainda. Mesmo que ele esteja vencendo ela aos poucos, ainda existe uma natureza que se opõe à lei de Deus. E ele pede: Deus, inclina o meu coração para a tua lei. É isso que ele quer. Ele quer que o coração dele seja totalmente inclinado, tirado das coisas carnais e colocado nas coisas espirituais. Só que existe um detalhe muito importante, porque até agora a gente falou sobre a inclinação, mas a segunda parte do versículo fala sobre a cobiça, né? Ele fala que a inclinação dele, talvez ali o salmista esteja colocando uma coisa pessoal, a inclinação natural dele seja a cobiça, seja uma cobiça gananciosa, uma cobiça relacionada a riquezas, a dinheiro mesmo, de fato. E aí a gente começa a perceber que existem vários problemas e várias inclinações naturais do nosso coração que são inimigas de Deus, né? A fraqueza, o desânimo, a dúvida, o medo, elas são todas coisas que nos inclinam a fazer coisas opostas ao que Deus quer, né? Ali a gente tem em Gálatas 5 exatamente todos os frutos da carne, né? A gente começa a ver como que a carne age, o que ela é capaz de fazer. E a gente começa a ver ali todos os problemas que nós temos como pessoas, sabe? Tudo que a gente tem visto ao longo de todo um estudo bíblico, de toda uma dedicação nessa leitura, uma busca, enxergado dentro da natureza humana.
como problemas, como oposições a Deus. De todas essas coisas, talvez as mais comuns sejam fraqueza, desânimo, dúvida e medo. Mas elas geralmente, essas 4 que eu citei, costumam fazer a gente se aproximar de Deus. Quantas vezes o desânimo não te fez te buscar Deus para se animar novamente? Quantas vezes a fraqueza te fez reconhecer que tu é dependente de Deus? Quantas vezes a dúvida te fez questionar Deus e Ele te responder e aí fortalecer tua fé? Quantas vezes o medo não te fez recorrer a Deus, sabe? Então, são inclinações carnais que muitas vezes ajudam o cristão, de certa forma. Porque é nessas fraquezas que Deus nos busca. Só que o salmista aqui, ele está falando sobre uma inclinação bem específica. E essa inclinação é muito perigosa. É a inclinação da cobiça, né? É uma inclinação muito perigosa, por quê? Porque ela é muito comum, em primeiro lugar, tá? A cobiça é uma coisa muito comum. E ela tem bases na idolatria, no egoísmo, na egolatria que a gente fala, né? A idolatria é o ego, né? O egoísmo e a idolatria, ela tem origens na egolatria, na crença de que é autossuficiente, de que tu precisa acumular coisas pra ti, de ter as coisas pra ti, certo? Então, a cobiça, ela tem uma ideia diferente das outras, porque essas 4 que eu citei, elas te fazem reconhecer fraqueza em ti e buscar a Deus. A cobiça te faz se enxergar de maneira grande. E aí tu se enxerga como independente, tu se enxerga como competente. E quando tu busca essas coisas que te tornam, que corroboram para esses pensamentos, quando tu começa a buscar e ela começa a tomar de ti a tua natureza e ela começa a te tornar uma pessoa autossuficiente, tu começa a perceber que a cobiça ou a ganância são muito mais perigosas do que muitas outras inclinações da nossa vida, né? Ela é cruel e ela faz as vítimas dela terem pensamentos grandes sobre si. E é uma inclinação que torna a gente capaz de vender o próprio Deus por dinheiro. E a gente tem visto isso acontecer. A gente tem visto a cobiça fazer pessoas que tinham fé apostatarem a fé para venderem o Deus. E aí, Hernandes Dias Lopes diz que dos 10 mandamentos, a cobiça é o que mais derruba o ser humano. É justamente por isso, porque tu começa a ver recurso em ti, tu começa a buscar coisa em ti, coisa pra ti, e ela te faz crescer, sabe? Ela te faz se enxergar de alto, e aí tu começa a se sentir grande, e quando tu começa a se ver como uma pessoa grande, uma pessoa autossuficiente, tu começa a justamente entender que Deus pode se dobrar à tua vontade, entendeu? E isso é muito perigoso. Tu começa a dobrar a Deus às tuas necessidades e não o contrário, se dobrar à vontade de Deus, né? Quando seu coração não está nas coisas do alto, uma hora acaba enferrujando, se perdendo e sendo deixado junto ao seu ídolo. Exatamente. Deixa eu ver. Já responderam o Lucas, então? O problema ali da idolatria, do que está falando a respeito da cobiça, desde o início, né? A gente vê o que derrubou Adão e Eva foi a cobiça. A cobiça de ter... Não foi de dinheiro em si, mas de poder. De ser igual a Deus. Essa foi a cobiça deles, né? Ser igual a Deus. Esse foi o trato que a serpente disse para ela. Come e tu vai ser igual a Deus. Então a cobiça, eu acho que na realidade a cobiça, como já falaram aqui a respeito do Hernandes, a cobiça, ela te leva para todos os pecados. A cobiça é o degrau inicial para todos os pecados. Então tudo que tu vai ser por cobiça que tu vai derrubar. A cobiça te leva à idolatria, a idolatria te leva à queda. É bem isso aí. Aí a gente começa a ver que os cristãos começam a ser derrubados por essas práticas, né? Deixar de clamar por uma inclinação de coração, porque tu começa a entender que o teu coração tá certo, entendeu? Porque quando tu quer as coisas pra ti, tu começa a entender, quando tu começa a olhar pras tuas necessidades, tá? É meu pai, Lucas. Meu pai, ele fica aqui atrás, mas ele não aparece, ele é só a voz. Quando a gente começa a perceber que
Só um pouquinho a respeito da pergunta dela ali, a respeito dos sete Do Lucas. dos 7 pecados, né? Não vi quem é que fez Sim, a pergunta, mas na realidade não está escrito na Bíblia, mas é correto. Sim, o Vini falou ali que foi um conceito criado na Idade Média, mas que não está errado. Não está errado, ele é completamente no correto. Porque esses 7 pecados são exatamente o que está dentro do ser humano. É a cobiça, a gula, avareza, luxúria. É o que tá. Se tu parar para pensar, se tu parar para ler, tu vai ver que lá os desejos da carne estão todos aí dentro. Eu acho que o mais próximo que tu vai ter dos 7 pecados é um resumo dos frutos da carne que são colocados em Gálatas 5. Gálatas 6. Eu não vou me lembrar. 5:24. 24 é o Espírito. Então eu acho que é antes, é o 21, 22, 20, 19, alguma coisa assim, por ali. E tu olha depois lá em Apocalipse também, né? Que esses não herdarão o reino do céu, mentirosos, idólatras. Então tu tem ali, tu tem Gálatas 5, tu tem Apocalipse, várias vezes que eles falam como que a carne funciona, quem é aquele que segue a carne. E daí é fácil de tu perceber ali as características dos 7 pecados, entendeu? Enfim, continuando aqui, os cristãos começam a ser vencidos pelas práticas porque a cobiça te faz entender que as tuas necessidades são verdadeiras. Começam a entender que as tuas necessidades fazem sentido. E tu começa a viver pelas tuas necessidades e a cobiçar as coisas. E a querer acumular coisas e buscar coisas que tu quer e satisfazer a tua própria vontade. E nesse problema, tu começa a ser engolido pela idolatria. Tu começa a ser engolido a cobiça te faz ser engolido pela idolatria dessas coisas, da tua própria vontade, né? Como o pai tinha dito. Deixar de clamar por uma inclinação verdadeira, como o salmista faz aqui, de pedir uma inclinação para as coisas de Deus, a gente deixa de fazer isso. Porque a gente reconhece em nós, nas nossas inclinações naturais, nós começamos a reconhecer coisas verdadeiras. Nós começamos a reconhecer a necessidade de um carro como algo verdadeiro, a necessidade de uma casa como algo verdadeiro, a necessidade de um salário maior como algo verdadeiro. E começamos a dedicar nossa vida a isso. Começamos a tirar Deus do posto dele e colocar Deus num posto secundário. Inclusive, não só vender Deus, mas usar Deus como amuleto para conquistar as coisas que a gente cobiça, com as coisas que a gente idolatra. E isso tem sido muito recorrente ao longo dos séculos. Nós vemos vários momentos onde teve um surto disso e a igreja respondeu de alguma forma. Nós temos isso nas indulgências, nós temos isso no século XIX, se não me engano, antes de nomes avivalistas como Jonathan Edwards e tudo mais surgirem. A gente tem vários momentos da igreja onde isso aconteceu e vários momentos onde o que é cumprido é exatamente o que Paulo escreveu para Timóteo em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, quando ele fala que nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmo e tudo mais. Então a gente vai conseguir enxergar exatamente as características que Paulo manda Timóteo ter alerta, são exatamente as características geradas pela cobiça, sabe? Características de pessoas que são enganadas pela própria vontade. A idolatria se viu muito no Antigo Testamento, pois a fé somente naquilo que não se via não era capaz de convencer a muitos da existência de Deus, por isso criaram muitas imagens. Infelizmente, como o Patrick disse, a gente é um povo muito idólatra, só que a gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber porque a gente não faz imagem, né? A gente, ao contrário da Igreja Católica, a gente não faz gesso, a gente não faz coisas físicas, mas nós idolatramos nossas vontades, nós tiramos Deus do centro e colocamos as nossas vontades no centro, e isso é idolatria. Idolatria é qualquer coisa, é qualquer... Fala no livro, né? Qualquer momento que tu tira Deus do lugar dele, tu vai colocar alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa no teu horizonte. Alguma coisa está sendo almejada por ti. E se não tiver Deus lá, vai ter alguma outra coisa. E essa outra coisa é teu ídolo, entendeu? Eu vou até adiantar uma parte que eu tinha falado aqui mais pra frente. No versículo 14 eu comentei com quem estava aqui sobre uma maneira de descobrir quais são os nossos ídolos, tá? E eu vou comentar ela de novo, eu anotei ela aqui para comentar com vocês de novo, tá? Eu vou ler aqui porque eu acho que fica mais tranquilo. Olha só. O que o Patrick falou aqui, que ele botou assim: não temos mais estátua, temos um senso de justiça e de bondade.
Às vezes o nosso próprio, eu tive um problema com uns tempos atrás aí com um rapaz ali na igreja, que ele colocou, nós até brincamos, quando a gente fala de senso de justiça, a gente lembra dele, né? Que ele botou que o senso de a justiça dele, ela ficou maior do que até o próprio Deus. Às vezes nós começamos a acreditar que a nossa justiça está tão perfeita, que nós estamos vivendo tanto o cristianismo que nós deixamos de adorar a Deus e começamos a adorar a nossa justiça, o senso de justiça, a nossa própria bondade, né? Nós começamos a ajudar as pessoas e nós nos achamos benevolentes. Um exemplo, exatamente, o Patrick falou exatamente o que eu ia falar. Se tu quer um exemplo bíblico de senso de justiça sendo colocado como ídolo, lê Jonas. Quando Jonas entende que o povo de Nínive não merece misericórdia porque era um povo cruel. E aí Deus olha para ele e diz assim: querido, quem decide de quem eu vou ter misericórdia sou eu, e tu não tem nada a ver com isso. A justiça é minha, não tua. O senso de justiça de Jonas fez ele fugir de uma coisa que Deus mandou para ele. Então, obedecendo ao senso de justiça dele, ele desobedeceu a Deus. Isso é idolatria. E isso é uma coisa muito verdadeira nos mestres da lei, como o Patrick falou, também citou. E isso é uma coisa muito recorrente mesmo. Os nossos sensos de justiça é uma maneira da gente cultuar nós mesmos. E eu tenho falado muito que pra mim o maior problema da sociedade atual é a idolatria. A maior ídolo do nosso século é o eu, sabe? Eu mesmo sou o meu maior ídolo. E muitas vezes a gente vê na antiguidade que o dinheiro era muito, muito forte. O dinheiro e o acúmulo era muito forte. Hoje em dia tu não vê o acúmulo de dinheiro como uma coisa bonita. Hoje em dia a gente não vê, a gente vê justamente o contrário. A gente vê o desapego como uma coisa bonita hoje, sabe? A gente vê muita gente desapegada que cultua a si mesma por ser desapegada, sabe? E a gente começa a ver que hoje em dia até o dinheiro perdeu esse status de coisa poderosa. Eu sou mais importante que porque o dinheiro. Eu sou mais importante que o dinheiro. Eu sou mais importante que o meu sucesso financeiro. Eu. A nossa sociedade é cheia de eu e ela se engasga com o próprio eu, sabe? A egolatria, né? A egolatria. Na egolatria. Aqui a respeito do que a Lou falou, não sei como é o nome dela, que ela disse assim: o bandido bom é o bandido morto, como se o bandido não fosse pecador e sujo como nós. Essa frase ela é baseada no livro de Levítico. Sim. Tem um versículo no livro de Levítico que fala que se entrar alguém dentro da tua casa, isso e aquilo, e tu matar, tu não vai ser condenado por isso. Então por esse versículo houve essa deturpação da lei, o farisaísmo, né? O farisaísmo, tu junta, e nós estamos falando no dia de hoje, que aí o bandido bom é o bandido morto. Isso o cristão não existe isso para cristão, né? Então assim, nós vivemos uma outra lei, nós vivemos a lei do amor. Nós temos o direito à defesa, isso não é tirado, o direito de defesa. Então nós temos o direito de defesa. Mas qualquer coisa, por isso que quando a palavra de Deus fala para nós na lei não matarás, ela está na realidade, ela fala não assassinarás. Não assassinarás. Tu não farás nada premeditado, porque se tu for em legítima defesa, mas aí já vai entrar uma outra coisa. A palavra de Deus também dá legitimidade para o Estado de matar. Isso fala em Romanos 8. Então, né? tipo, a gente tem legitimado pela Bíblia a pena de morte pelo Estado. Só que é uma coisa muito complicada. A gente tem... E é complicado até para defender, né? Porque a gente vai defender, vão atirar pedra em nós e dizer que nós não somos cristãos. Mas assim, é uma coisa muito complicada, tá? Eu não gosto da pena de morte. Por mais que seja legitimizada pela Bíblia, a Bíblia dá autoridade para o Estado de ter pena de morte. Só que eu não confio não na palavra de Deus, mas não confio no Estado. No Estado, né? Então, tipo, eu realmente tenho dificuldade demais de confiar que a gente vive uma sociedade onde a pena de morte seria saudável. Onde ela seria usada de maneira eficaz e eficiente para a segurança do povo, sabe? A gente vê Israel tendo a pena de morte, tá? E era usada para a glória de Deus, pelo menos a gente acredita nisso. Então eu não vejo como um problema a pena de morte em si, ou o Estado ter poder, mas eu não consigo ver onde um país
uma sociedade, um mundo que é tão depravado e deturpado, que abandonou as ideias iniciais de Deus, tem a capacidade de honrar a Deus com essa lei. E essa lei era muito perigosa. Isso é uma coisa muito complicada de tu legitimar em países que não aceitam Deus como superior. Porque quando tu coloca Deus como superior na nação, e eu não falo que nem o Bolsonaro faz, uma nação que realmente coloca Deus como Senhor, ela tenta glorificar Deus com as coisas que ela faz. Então, mas isso nós vimos, mas isso nós vimos na Judéia, nós vimos lá em Israel, e eles tinham Deus como em primeiro lugar, e mesmo assim eles caíram na justiça deles. Por isso que tem tantas leis, e Moisés tentou mudar tantas leis, e aí tu entra lá, e Cristo chega lá e diz assim, vocês viram o que dizia lá na lei, era tal coisa, mas não é isso, é tal coisa. Por quê? Porque nós temos o poder de deturpar as coisas. Vocês não me xingam. Vocês não me xingam. Então ali, o que ela falou ali, que ela não curte a lei de morte, até por causa que morrem inocentes, é exatamente por isso que nós somos contra. Nós somos totalmente contra por causa disso. Por causa que inocentes vão morrer, porque no momento que a gente faz a nossa, não é nem a nossa justiça. Nós fizemos a nossa, aquele velho ditado que diz assim, a mim as benécias da lei, e aos outros os rigores da lei. Sim. Então, aos meus eu vou tapar o sol com a peneira, e os outros eu vou mandar matar tudo. Essa é a realidade. Aqui, ó. Eu vou voltar um pouco. Eu vou falar aquela fórmula, bem entre aspas, que eu tinha falado lá no versículo 14, para vocês verem só no YouTube, eu acho, não tem no meu Instagram não. Só no YouTube do Pai pra vocês verem isso, eu não sei nem se tem no versículo 14. Tem. Que eu falei o seguinte, ó. Eu escrevi aqui, eu vou ler o que eu escrevi. Aqui eu resgato uma fórmula que conversamos durante o estudo do verso 14. Talvez o seu tesouro não seja exatamente o dinheiro, porque o versículo 14 fala sobre dinheiro, daí eu falei isso. Talvez o seu tesouro não seja exatamente o dinheiro. Talvez não sejam nem bens materiais que despertem a cobiça em você. Mas como a cobiça tem origens na idolatria, existem formas de reconhecer ela. Se a gente entender que onde está o nosso tesouro também está o nosso coração, como Jesus diz durante o Sermão do Monte, em Mateus 6:21, e que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, como Jesus fala em Mateus 12:34, a gente pode ficar muito atento no que a gente tem falado. O que a nossa boca tem falado nos dá pistas para encontrar onde o nosso coração, do que o nosso coração está cheio. E quando a gente descobre do que o nosso coração está cheio, às vezes a gente acaba encontrando onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E ali a gente encontra o nosso ídolo, né? Naquilo que nós temos falado abertamente, gratuitamente, sem hesitar e sem intenção, aquela coisa que sai da tua boca automaticamente, sabe? Quando uma pessoa fala pra ti, nossa, parece que tudo que tu fala termina em futebol, tudo que tu fala termina em Bíblia, tudo que tu fala termina em não sei o que. Isso tem enchido o teu coração. E se é ali que o teu coração tá, é ali que tá o teu tesouro. E se teu tesouro não tiver em Deus, tu é idólatra. E é assim que a gente descobre a idolatria. E a idolatria é muito perigosa hoje, justamente porque a gente consegue ver que a gente não consegue ver, e aí a gente acaba fechando os nossos olhos para ela. E o problema é que infelizmente tem gente que é idólatra até da Bíblia, que aí tu cai no farisaísmo, tu é idólatra da lei. Então o problema é que lá no início um deles falaram aqui que ele gosta de ver tu falando, que tu fala e é fácil de entender. A palavra de Deus, ela é uma coisa simples, nós deveríamos usar ela e deveríamos explicar ela simples. Eu estudei eu li uma vez em algum lugar, não lembro aonde, que diz que, eu acho que até conversando com o Mauro isso uma vez também, que nós temos que explicar o Evangelho para uma criança de 6 anos de idade, e ela tem que entender. O Joaquim está com 5 anos, o filho da Josi aí, né? Nós temos que explicar o Evangelho de uma forma que ele entenda. No momento que nós falarmos do Evangelho da forma que o Joaquim entenda, todas as pessoas vão entender. Porque não adianta nada eu chegar em qualquer lugar e dizer para a pessoa assim, te arrepende dos teus pecados. A pessoa não tem pecado, a pessoa não está nem aí, a pessoa não vive em pecado. Essa é a ideia dela, ela está com os olhos fechados. Então eu tenho que falar do amor de Cristo como se eu estivesse falando para uma criança, e desta forma ela entender o que é o amor de Cristo.
É bem forte isso de entender. Eu e a Thay conversamos sobre isso quando a gente leu, acho que era o dia 2 ou 3 da Bíblia 365, justamente sobre as pessoas não terem entendimento. O evangelismo é uma coisa muito difícil porque as pessoas não entendem que elas são pecadoras. Então não tem como tu falar sobre perdão de pecado sem tu falar primeiro sobre o pecado. Sim. E tu precisa falar ele de uma maneira carinhosa e cuidadosa para não machucar as pessoas, né? Mas vamos lá. A cobiça, ela destrói o ser humano e ela é muito... ela destrói o ser humano de dentro para fora, né? Ela nos corrói por dentro sem a gente perceber e ela acaba com tudo de bom e cristão que existe em volta dele. A gente começa a transformar o nosso ambiente por causa da cobiça. A gente torna o ambiente pesado, difícil, a gente perde a confiança das pessoas, as pessoas param de querer o nosso bem, as pessoas param de querer estar perto da gente, porque nós nos tornamos pessoas ruins de se conviver. Ela acaba... a cobiça, ela passa despercebida justamente por ela ser uma coisa não visível. Ela não é uma idolatria visível, ela é uma idolatria bem polidinha. E hoje em dia ela é vista como uma coisa positiva, porque tu ser uma pessoa astuta, tu ser uma pessoa decidida, obstinada, é bom hoje. É bom, é isso que a gente quer, é isso que as pessoas querem, é isso que é incentivado pela nossa sociedade. Então hoje em dia é até uma coisa positiva, né? E daí, tipo, ela acaba sendo... Ela é muito mal vista, mas ao mesmo tempo, sem perceber, ela é idolatrada e bem vista pela sociedade. Ela é mal vista enquanto pecado, mas ela é exaltada com outros nomes, entendeu? A gente muda o nome dela e exalta ela, mas ela é uma coisa muito ruim e que é mal vista como idolatria, né? Ela é mal vista como pecado. E por ser muito mal vista, ela é muito pouco confessada. E por ser muito pouco confessada, ela é muito pouco combatida. E por ser muito pouco combatida, ela é menos ainda vencida, né? Então, por ser um negócio que quase nunca nós vencemos, porque nós não confessamos, porque nós não trabalhamos e porque a nossa sociedade exalta ela com outros nomes, nós acabamos sendo idólatras. Nós cobiçamos o tempo inteiro sem perceber, sem deixar isso transparecer, sem que a gente seja exortado por isso, ou que quando a gente é exortado por isso, nós não entendemos, porque vão dizer que estão matando o meu sonho, vão dizer que estão tentando apagar a vitória que Deus tem pra mim, e um monte de outras baboseiras que vão inventar pra dizer que tu tá certo em ser uma pessoa cobiçosa, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que derruba os outros para atingir o que quer, que vende Deus, vende a família, vende os próprios conceitos, vende as ideias, vende os princípios e as virtudes que tem para conseguir o que quer. E isso não é bom, isso nunca foi bom e isso nunca vai ser bom. Não importa o quanto as pessoas digam que é, não importa o quanto... sabe, a gente sempre fala que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Que sempre dá um jeito, sempre faz alguma coisa dar certo. O jeitinho brasileiro não é uma coisa legal. O jeitinho brasileiro não é uma coisa legal. Quando a gente começa a passar por cima de leis, quando a gente começa a passar por cima de pessoas, sabe? Eu sempre falo que uma coisa que tem me machucado muito ultimamente é idolatria. É pirataria. Por quê? Porque a pirataria, ela é uma coisa que passa por cima da lei, ela é uma coisa que passa por cima de pessoas, porque a gente está lendo o livro sem honrar a pessoa que escreveu aquele livro, sem dar o sustento daquela pessoa que gastou tempo e que trabalha escrevendo aquele livro, aquele filme ou qualquer coisa. A pirataria me incomoda muito, porque eu penso assim, e se eu escrever um livro e ele não for vendido porque porque tem sido pirateado, sabe? Mano, gato no fio de energia é pecado, com certeza. Gambiarra não. Gato depende da gambiarra também, né? Depende. Tipo, gato é uma gambiarra, é pecado. Tu tá roubando, tu não tá pagando. Não pagar imposto é pecado. Entendeu? Qualquer coisinha. O jeitinho brasileiro costuma ser pecado, geralmente. Porque geralmente o jeitinho brasileiro envolve falar, fazer coisas que teoricamente tu não pode fazer, entendeu? Quando o jeitinho brasileiro se trata de gambiarra, de dar um jeitinho porque a minha pia quebrou ali e eu dou um jeito de consertar ela, isso, mano, isso é se virar. Tranquilo. Mas geralmente quando a gente fala de jeitinho brasileiro, a gente tá falando sobre aquele cara que deu um jeitinho de dormir 1 hora a mais no trabalho, fora dentro do expediente, aquele cara que deu um jeitinho de fazer isso, coisas que não deveria estar fazendo, coisas que ele não contaria pro chefe dele, coisas que ele não contaria pra mãe,
coisa que ele não faria às claras. Geralmente isso que é o jeitinho brasileiro. E se isso tu não faz as claras por um motivo, tu esconde isso por um motivo, e esse motivo não é certo. Se não é certo, não é condizente com a lei, não é condizente nem com a lei humana, nem com a lei divina, é pecado. Então, a gente tem sido muito idólatra, de fato. É idolatria, é puramente idolatria isso que a gente tem feito, sabe? Mas nem tudo é desesperança. Eu não vim aqui só pra desanimar vocês, que nem eu vim na semana passada, que semana passada eu vim só pra desmotivar mesmo. Essa semana eu vim pra falar pra vocês que o salmista, ele fala sobre uma esperança futura, ele fala sobre uma coisa que já está acontecendo, então a gente consegue vir com o salmista entendendo que ele já tem uma transformação acontecendo na vida dele, e ele pede para que Deus incline mais ainda o coração dele, mas a gente também consegue ver em Paulo, como a gente estava usando o Romanos 7 como base, Paulo também nos dá esperança, Paulo também nos mostra um pouco da esperança de enxergar daqui pra frente como vai ser, sabe? E eu quero ler, já que o Patrick falou de promessa de profeta, eu vou ler uma promessa de um profeta aqui. Em Jeremias 31:33 fala o seguinte: porque essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Deus promete para Israel, e aí em Hebreus é repetido 2 vezes essa frase. Ela é repetida em 8:10 e em 10:16 ela é repetida. Então Deus fala que vai imprimir na lei, sabe? Então assim, o salmista provavelmente é Davi, tá? Provavelmente o salmista é Davi. Então provavelmente ele não leu isso que Jeremias falou. O que tá falando é que essa inclinação que ele pede para Deus foi prometida por Jeremias. Então assim, se o salmista for Esdras, ele provavelmente está se referindo a isso, de certa forma. Se for Davi, ele não está se referindo a isso, mas isso responde ele sem ele saber, né? Deus vai imprimir a lei no nosso coração, sabe? Deus vai imprimir a lei no nosso coração, é isso que está escrito. Está escrito que ele vai inclinar o nosso coração, sabe? A gente começa a perceber que esse salmista, cara, esse cara é muito, muito brabo, de verdade. Esse cara parece que adivinhou tudo que aconteceria no Novo Testamento. A gente conversa direto sobre coisas do Novo Testamento que remetem, de certa forma, ao que o salmista fala aqui, né? Tá, aqui eu queria ler com vocês, é um pouquinho longo. Eu vou começar em Romanos 7, e eu vou 7:22, e eu vou ler até Romanos 8:5, tá? O teu carro zero trabalha e compra, não? A instituição igreja da oração, a instituição banco da carro, tem que conversar, tá na instituição errada. Ó, vou ler aqui. Partindo de Romanos 7 indo até Romanos 7:22 indo até 8:5, tá? Eu vou ler na NAA. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora, a gente tem no versículo 5 uma resposta ao que o salmista pede. Eu vou ler o versículo de novo, tá? Olha o que o salmista diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Ele está dizendo que o coração dele é inclinado às coisas da carne, à cobiça, e que ele quer que seja inclinado às coisas de Deus. Olha o que Romanos 8:5 diz pra gente: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Eu poderia ter começado a live e lido Romanos 8:5
encerrado a live. O interessante é que se inclina, né? Não faz, se inclina. Sim. Isso que nós temos que ver. O que é da carne se inclina para a carne. E o que é, por exemplo, nós somos carnes, nós somos inclinados para a carne. Sim. Mas nós começamos a buscar espírito, então nós nos inclinamos para o espírito. Mas nós temos as duas naturezas convivendo juntas, né? Então aí a gente vai naquela o qual nós temos alimentado mais. A pergunta que tu fez, quando tu abre tua boca, sai o quê? E aí tu vai ver o que está saindo da tua boca, tu vai ver do que o teu coração está cheio. Né? Mano, é muito lindo porque Romanos 7 e 8 ele vai falar justamente sobre essas duas naturezas e toda essa paixão que o salmista tem pela lei se torna muito mais linda quando a gente entende Romanos 7 e 8, porque a gente começa a ver que a gente tem essas duas naturezas e que a lei não está abolida, muito pelo contrário, a gente quer fazer ela, a gente tem que fazer ela e Deus nos ajuda a fazer ela, mas que nós temos uma natureza em nós que foge e faz o contrário do que a lei fala. E daí o que acontece? Deus fala o seguinte: olha, eu vou ajudar vocês a cumprir a lei, eu vou inclinar vocês para essa lei, só que vocês não vão conseguir, porque existe outra lei agindo em vocês. Porém, por causa do meu filho, vocês foram libertos da necessidade de cumprir a lei. Vocês vão cumprir a lei porque vocês querem, não porque vocês precisam. Vocês vão cumprir a lei porque vocês me amam, não porque vocês são escravos da lei. A lei condena vocês. A lei é incapaz de salvar vocês porque vocês são fracos. Ele fala que aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. A lei é incapaz de nos salvar não porque a lei é ruim, mas porque nós somos ruins. Mas em Cristo Jesus a gente é salvo por meio da lei. Porque Ele cumpriu a lei e por meio dele nós somos inclinados à carne. Então, palavras que a lei é boa, né? Jesus fala, quem está lendo a Bíblia 365 leu hoje que Jesus fala que enquanto tiver céus e terra, nada da lei vai ser tirado nem acrescentado. Nada vai ser tirado da lei. Não existia tio na lei hebraica. Então o que o pai falou está refutado. Não vai ser tirado nenhum detalhe, nenhum ponto, nenhuma vírgula, também não existe. É que lá fala, o que está falando não é tirado, nenhum i, é o que fala, né? Sim. Nenhum i será retirado, que é a menor letra, nenhum tio, que na língua portuguesa ou seja, nenhum acento, né? Por exemplo, o acento tu pode transformar uma palavra, né? Sim. Então nem a menor letra que exista. Porque uma vírgula, um ponto, que nem palavra mas que muda o sentido de tudo, né? Eu vou ler Romanos 8, de 35 a 39, porque o Vini comentou aqui que ele gosta. E só para mimar os meus amigos aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito lindo, mano. A Bíblia 365 é uma Bíblia da mundo cristão. Eles lançaram uma Bíblia que, ao invés de ser separada em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, ela é separada em janeiro 1, janeiro 2, janeiro 3, janeiro 4, e tem um plano de leitura. Daí todos os dias tu vai ter um pedacinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios, para te ler a Bíblia em um ano, entendeu? São 365 dias de leitura da Bíblia. É bem legal, mas na YouVersion tem um plano de leitura de um ano. Tu tem plano de leitura de um ano na internet, se tu pesquisar, tem vários coisas. Eu comprei a Bíblia física porque eu achei ela muito bonita e eu acho legal, eu gosto de ler físico, gosto de desligar meu celular ali e prestar atenção na Bíblia, eu acho que me ajuda bastante, então pra mim é bom. Mas a gente tem feito aqui, a maioria das pessoas que está aqui tem feito junto comigo, né? A Josi, o Patrick, a Thay, o Vini, o Lucas e a Lou também tem feito. Estudado a Bíblia, lido a Bíblia em um ano, a gente já está no dia 6, vai fazer uma semaninha. E é isso, para encerrar aqui, né? Eu li a coisa, a gente vê que tem uma esperança, né? A promessa foi feita por Deus. Deus nos fez uma promessa
que por meio de Cristo nós receberemos o Espírito, e os que vivem no Espírito não mais se inclinam para as coisas da carne. Então aquilo que o salmista pede foi respondido já. É respondido. Paulo fala sobre essa resposta, né? Cristo é a resposta de todos os pedidos que o salmista fez até aqui, e esse não muda, esse não é diferente, tá? Mesmo tendo vivido muito tempo depois do salmista, Cristo já manifestava a graça dele por meio do salmista. A gente tem visto isso e ao longo dessas semanas estudando isso, e graças a Deus por Cristo, como fala no final de Romanos 7, né? Graças a Deus por Cristo, porque é Ele que nos livra do corpo da morte, né? Ele que nos livra desse corpo apodrecendo ao nosso lado, que tem apodrecendo o nosso corpo também, esse corpo de pecado, né? Fazendo referência ao que o pai sempre fala ali. Tem na Amazon, é Bíblia 365 o nome, literalmente, é Bíblia 365. É da Mundo Cristão. Tu compra na Mundo Cristão também, se tu quiser. Eu tenho feito bastante oração, né? Eu sempre deixo uma oraçãozinha pronta pro final. Um pedido de oração, né? Uma sugestão de oração ao longo da semana. E a dessa semana é para que o nosso coração possa se inclinar sempre para a lei de Deus. Que pelo Espírito Santo nós sejamos transformados, pouco a pouco, em imitadores melhores de Cristo, que se entregou por nós. Que a gente possa adorar a Ele de todo o nosso coração, fugindo da cobiça de qualquer outra idolatria que possa haver nos nossos corações. Pois Ele disse que gravaria a lei no nosso coração. Então, é em gratidão e em reconhecimento da obra dEle que nós oramos, pedindo para que Ele grave a lei no nosso coração. Para que nosso coração seja inclinado por Deus, não só porque a gente quer, mas porque essa foi uma promessa dele. Ele vai inclinar o coração segundo a lei dele. Ele vai colocar a lei no nosso coração, ele vai cumprir a lei por meio de nós, e naquilo que nós fraquejarmos, naquilo que nós falharmos, Cristo... Lá é Romanos, Cristo vai João nos, 8, 1:8. Eu vou até ler João 1 João, né? 1 João 8. Em 1 João... E o mais interessante, né, enquanto está procurando aí, que quando fala que a gente tem que cumprir a lei, e em Romanos 8:1 diz para nós que o fim da lei é Cristo, para justificação daqueles que creem. Ou seja, nós cumprimos a lei para nós é Cristo. Nós cumprimos, 8:1, 1:8, não é? Do advogado. Então, assim, o fim da lei é Cristo, ou seja, nós vivemos Cristo, essa é a realidade. Nós não temos mais que viver a lei, porque no momento que nós vivemos Cristo, nós não caímos mais e vamos viver de uma forma diferente. Nós não vamos mais, não é mais não matar que a lei nos manda, mas nós amar a pessoa a qual quer nos atrapalhar. Veja isso lá no Sermão do Monte, que a gente tem lá também no canal, que vai explicar tudo isso direitinho. Cara, é muito interessante, é tudo muito... E o Salmo 119 e o Sermão do Monte, cara, eles batem muito um com o outro. É muito lindo, muito lindo. Achou, Léo? Não, em Romanos 2 eu só não me lembro que versículo. O que tu quer? Aqui, ó. Peraí. Não, eu tava falando do advogado, né? Isso é para que não pequeis. Se caso pequeis, terá um advogado junto ao Pai. 1 João 2,12 fala: Filhinhos, escrevo vocês porque os seus pecados... Não, desculpa, não era isso não. O advogado eu acho que é 1:8. Cadê, cara? Perdi. Perdemos aqui, tio. Mas é isso. 1 João fala, eu não vou me lembrar onde, que ele diz assim: falo isso para que não pequem, mas se pecarem, a gente tem a graça, sabe? E é exatamente o que Paulo está falando. Deus coloca no nosso coração a lei para que a gente não peque, para que a gente não cumpra a lei, para que a gente cumpra a lei por amor a ela. Porém, se a gente não cumprir a lei, tá tudo bem, porque em Cristo Jesus não há mais condenação para nós. Romanos 8:1, né? Não há condenação para aquele que está em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para conseguir a graça de Deus. A gente precisa estar em Cristo, e quando a gente está em Cristo, a lei é colocada em nós, mas mesmo naquilo que nós não temos a lei, Deus cumpre por meio de Cristo a lei. Gente, é muito importante a gente ter em mente isso, que a gente é pecador, que em Cristo a gente é perdoado pelos nossos pecados, que a lei ela não nos salva, mas que ela é boa. O Sermão do Monte, que a gente fala que Deus fala sobre
lei, Deus apresenta lei, Deus apresenta diretrizes, Deus apresenta maneiras de trabalhar, de servir. O Sermão do Monte é maravilhoso, gente, de verdade. O pai tá fazendo o Sermão do Monte, a gente tá em recesso, vai voltar em fevereiro? Eu acho que em finzinho de fevereiro, no final de fevereiro, começo de março, vai voltar o Sermão do capítulo Monte. 7. A gente vai começar o capítulo 7, então é o último, né? É o último capítulo. O último capítulo já. A gente já leu. Faz 2 anos que a gente tá fazendo o Sermão quase 2 anos. Então, se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar 2 anos de conteúdo semanal lá sobre o Sermão do Monte. É uma exposição que o pai fez. Ele usou os estudos dele, o pai é teólogo, pra quem não sabe. Ele usou o livro do Martin Lloyd Jones, o Sermão do Monte, que é um livro bem popular. É bastante baseado no tem Lloyd. trechos que não usa muito, tem trechos que usa mais. É que nem eu faço aqui, eu uso bastante o alfabeto de ouro do Spurgeon, mas nem tudo que eu falo é do Spurgeon. A gente usa bastante porque é muito gostoso ver o que esses caras têm pra falar, é muito bom. 1 João 2 junto, Léo. Filhinhos, escreva vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se por acaso alguém pecar, vai ter um intercessor junto ao Pai. Na outra tradução vai ter um advogado, né? Jesus Cristo, o justo. O que a Thay falou? Pessoal da leitura, muita atenção no Sermão do Monte. Sim, gente, por favor. A gente podia fazer estudos no Sermão do Monte, mas isso aí eu devia falar no grupo do WhatsApp, não aqui. É muito, muito bom mesmo. Eu mando pra vocês de novo, toda semana eu mando o canal do pai pra vocês. Pra vocês estudarem, é muito bom, de verdade, o Sermão do Monte, eu vi com o pai. Eu fui a única pessoa que tem 100% de participação no Sermão do Monte. Eu já fui no Sermão do Monte sem o pai, mentira, isso nunca aconteceu, porque quando o pai não ia, não tinha. Mas eu tenho 100% de presença na minha live e na live do pai. O pai não tem 100% na minha. Tem dia que eu faltei. Então, assim, ó, eu tenho 200% de presença nas lives de segunda e terça. Eu sou top. Em Cristo. Isso aqui, essa rave que ele diz é o que você se encontra no sábado? Não, é que rave é um Ravé. tem não é rave, é um aplicativo que tu coloca um vídeo do YouTube lá ou de alguma plataforma e transmite, e daí todo mundo pode assistir contigo. Daí tem um chat embaixo do vídeo que tá passando. O José botou a playlist aqui do Sermão do Monte. Gente, eu acho que é isso em relação ao estudo. Eu queria saber se vocês têm perguntas, se vocês têm coisa pra brigar comigo, de dizer que tá errado. Cara, eu não sei se vocês falam rave, como vocês pronunciam. Eu vou até dizer que a rave é balada. Sim, rave é balada. Não, o Rick botou a rave é balada, voz. Yavé. Vamos criar um aplicativo chamado Yavé, que é o Rave Gospel. Ravé. Eu esqueci o que eu tava falando. Tá, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, porque do estudo era isso. Essa é a oração que eu quero que a gente faça essa semana, de pedir para Deus inclinar o nosso coração, como Ele prometeu, de acordo com a palavra dele, pela lei dele, que a gente ame a lei dele, que a gente pratique. Meu Deus do céu. A Janine já desviou ali falando do David Leonardo. Não, brincadeira. Lá em cima eles falaram do David Leonardo, agora eu falei de amante da Bíblia, não, de idólatra da Bíblia. Ah, tá. Aí eles falaram, falando em idólatra da Bíblia, eu me lembrei do David Leonardo. Alguém comentou ali, não sei quem foi. É David, pai, não é David. Ah, lá sei como é que eu não lembro. É por isso que eu tô rindo, que eu acho engraçado, porque que é parecido com a pronúncia do David. Não, do Rave. É isso, não tem nenhuma pergunta aí. Geralmente quem faz pergunta é o Lucas, mas ele não tem nenhuma pergunta pra fazer. Então é isso, gente. Semana que vem a gente vai com o versículo 37. Vai ser muito bom, tenho certeza, porque Deus tem cuidado daqui. O que é do sal que estão vendo ela? Lança do sal. Lança do sal. Como assim? O que você pensa sobre o autor de Hebreus? Eu acho que o autor de Hebreus é brabíssimo. Não sei quem é. E a hashtag de hoje? A hashtag de hoje eu acho que é Rave Gospel. Caraca, Rave Gospel é bom. Vamos de Rave Gospel hoje na hashtag.
Tu perguntou do sal, eu não vi. Tá, deixa eu subir. Como o sal pode ficar sem sabor? Deixa eu. É que o pai. Isso aqui é de sermão, isso aqui cai no sermão do monte, né? Vai lá, vai lá. Quando a Bíblia fala ali que o sal, quando o sal fica sem sabor, que a única utilidade que o sal tem é salgar, é temperar. E no momento que ele perde o sabor, como é que ele perde o sabor? Ele perde o sabor de mal condicionado. Ele for mal acondicionado em qualquer lugar, ele perde sabor, ele vai perder a essência dele. A essência dele lá antigamente o sal era usado como pagamento, era dinheiro. Por isso que nós recebemos o nosso salário, ou seja, o pagamento de sal. Então, no momento que ele perdeu a função dele, ele não serve mais para nada. E aí ele fala que é para ser jogado, para ser pisado, por causa que lá é um lugar muito quente, eles largam o sal no chão para os bichos passar e não se machucar. Então, para isso que ele só serve para ser pisoteado. Então, quando ele está falando que quando o sal deixa de ter o seu valor e serve só para ser pisoteado, tudo tem um porquê. Daí nós temos que estudar o histórico. Por isso que é bom conhecer, não só conhecer o texto, o contexto, para não cair em pretexto nenhum. Isso que é a brincadeira, né? Ou seja, então nós temos que conhecer a exegese e a hermenêutica, para depois nós partir para uma homilética. Então o negócio é bem complicado. É bem complicado. E aí o que acontece? As pessoas deturpam isso tudo. Respondendo a pergunta, o sal, para perder o que ele está feito, é mal acondicionado. A nossa vida, para nós perder a essência, nós temos que ser mal acondicionados, ou seja, nós não temos que viver a vida como Cristo manda. Nós estamos no lugar onde nós não deveríamos estar, e assim nós perdemos a essência de qual nós podemos fazer. E a quantidade é sempre pouca do sal, né? Cara, é muito interessante, mas eu acho que o interessante é vocês pegarem lá, eu acho que é Romanos 5, Mateus 5, 11 ou 12, que fala a respeito do sal da terra. Vai lá no site lá e pega a respeito, que daí tu vai ver o estudo, o que ele é a respeito do sal. Vocês podem ver na Bíblia hoje, que a leitura foi de hoje ou de ontem, ver qual é o versículo e procura no YouTube do pai, ele falando sobre isso. Eu só vou ler porque eles pediram pra eu falar Eles pediram pra eu falar o que eu tinha falado pro Lucas. O Lucas fez uma... Pera aí, depois tu lê as desviaduras deles aí. O Lucas tinha perguntado no grupo mais cedo se falar sobre... Se esse sal, né? O sal que perde o gosto, se tá falando de pessoas que se desviam. E daí eu respondi... O que eu respondi, foi o seguinte. Eu falei que... Eu perguntei pra ele assim: você já comeu arroz sem sal? Ele fica sem gosto. O sal não tira o sabor das coisas, nem coloca o sabor dele nas coisas. Ele realça o sabor das coisas. Ele não toma o lugar daquilo que ele foi colocado, nem tira o sabor delas para colocar o seu. Ele faz aquela coisa ter o seu sabor mais notável. A mesma coisa com a luz, que ele usa de exemplo depois. Você não coloca a luz no lugar para que você veja a luz, mas tu coloca a luz no lugar para que ela ilumine as coisas que estão naquele lugar. Daí eu coloquei aqui. Basicamente Jesus estava dizendo pra gente não se esconder e não fugir, mas se colocar no meio das coisas, fazendo aquelas coisas terem sentido nelas, encontrarem um sentido, não para sermos notados. Nós estamos em lugar de evidência, não para ser notado, mas para dar evidência às coisas, para dar evidência a Deus, né? Para dar um sentido para as coisas, né? Exatamente isso. O sabor e a luz o sabor que a gente dá e a luz que a gente tem não são de nós, mas são de Cristo. E por isso que nós temos essas coisas, né? A gente recebe dele. E é nosso dever não fugir da responsabilidade de entregar essas coisas. E a Thay até colocou aqui que o pastor dela pregou uma vez que nós somos como a estrela que levou os magos a Cristo. A partir do momento que os magos chegaram em Cristo, a estrela some da história, porque só ele importa. Nós estamos ali para apontar, nós estamos ali para dar sentido, não para tomar a visibilidade. Nós estamos ali para ser a coisa invisível, né? Eu até citei ali, quando tu come um arroz sem sal, tu diz que arroz ruim. Quando tu come um arroz bem salgado, tu diz, nossa, que arroz ruim. E quando tu come um arroz que foi salgado do jeito certo, tu fala, que arroz bom. Tu nem sente o gosto do sal. Tu não fala do sal. O sal não é citado, o sal é importante, mas ele não é lembrado, ele não é colocado em evidência. Ele é só lembrado quando não tem
Ou quando tem demais. Exatamente isso. Ele é criticado. Falta sal. Tem sal demais. Isso, mas quando é bom, o arroz é exatamente bom. Isso. Exatamente. No momento que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a essência. É exatamente isso que ele falou. Ou seja, nós perdemos a essência. Nós estamos se nós não estivermos... teve uns anos atrás que as pessoas que se convertiam a Cristo saía e ia para uma ilha para não conviver com o mundo, e a palavra de Deus diz assim: eu tenho vocês e vou colocar vocês como ovelha em meio de lobo. Ou seja, nós temos que estar no meio da terra. Por quê? Porque nós precisamos temperar essa terra. Essa é a realidade. Ou seja, nós temos que estar no meio da terra, mas nós não podemos exalar que nós apareçamos. Exatamente o negócio do arroz, né? Sim. Sem sal, o arroz fica horrível. Com sal demais, nós vamos botar o sal em evidência. Isso não pode acontecer. Mesma coisa é a luz. Se não tiver luz, não enxergamos nada. E se tiver luz demais, nós não enxergamos nada também. Então, assim, nós temos que ser exatamente o tempero correto, né? Exatamente do tamanho que Deus quer. Ou seja, não sermos muito e não sermos pouco. É o que fala Lemuel, né? Lá no Provérbios de Lemuel, ele diz: não me dá pouco a ponto de eu denegrir o teu nome, e não me dá muito a ponto de eu esquecer de ti. Então, é muito legal ver isso, né? A gente consegue começar a perceber a nossa função no mundo, né? A nossa função ali. A Jo está desviando bastante hoje, né? Junto com meus amigos ali, então só no... Gente, é muito legal. Acho que o Patrick me falou uma vez justamente sobre isso, né? Que no livro que ele está lendo, do Iago Martins, que fala sobre... nós nos tornamos os nossos ídolos ao longo do tempo. Então, quando ela se torna uma estátua de sal justamente por se tornar aquilo que os ídolos dela, né? Quando ela olha para trás, ela se torna parte daquilo que ela idolatrava. E nós pretendemos nos tornar Cristo justamente por isso que nós colocamos Cristo como nosso ídolo, como nosso Senhor. Gente, acho que é isso. Eu não vi se tinha mais pergunta. Acho que não. Tá tarde também. O pai já tá nervoso aqui por causa da janta, tá com fome. Não tem que trabalhar, né? A Cissa não veio hoje, verdade? A Cissa que me ajuda aqui, né? Manter o negócio. Gente, muito obrigado, de verdade. Eu amo vocês, amo isso aqui, é muito gostoso, de verdade. Eu queria agradecer vocês pela presença. Eu queria convidar vocês para aparecer semana que vem. Vai ser às 8 horas também. Vai ser o versículo 37, se Deus quiser. Vai dar tudo certinho. E eu vou ler o versículo 37 pra gente. Desvia os meus olhos. No próximo capítulo. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me em teu caminho. Caraca, isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me em teu caminho. Esse é pesado. Nossa. Eu quero aqui, ó, o desafio pra vocês. Vamos. Eu quero que vocês tragam perguntas prontas semana que vem. Anota aí, Salmo 119, versículo 37, façam perguntas e tragam perguntas para semana que vem. Ou me mandem ao longo da semana as perguntas para eu colocar para eu já deixar respondido no estudo já, para não ser pego desprevenido, porque isso pode gerar problemas na resposta. Vai ser pesado, vai ser legal, vai ser bom de verdade. Pai, tu quer fazer oração pra gente encerrar? Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à tua presença mais uma vez, te agradecendo por podido estar esse momento aqui para conhecer um pouco mais de ti. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar em ti a salvação e a libertação, que nós possamos de verdade colocar tu em primeiro lugar do nosso viver, que nós esqueçamos o jeito de ser, que nós sejamos somente o que tu queres, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam Cristo no nosso viver, que nós possamos ser espelhos que retratem a tua face, espelhos que reflitam a tua glória, e que nós sejamos, Senhor, o que tu queres no nosso viver. Abençoe todas as pessoas que aqui junto estiveram, abençoa, Senhor, o restante da semana, que nós possamos ganhar o pão de cada dia, honrar os nossos compromissos, que nós possamos ter alegria em nossos lares e o pão de cada dia, mas principalmente nós tenhamos a tua paz em nosso viver. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrir a caixinha? Tá, eu vou abrir a caixinha. Abrir quando? Agora ou perto da live? Eu acho que é lá na semana que vem, né? Não, mas aqui daí se eu me esquecer de semana que vem vai ser com... Daí eu vou abrir no dia só. Gente, é isso. Até semana que vem, vamos
Vamos fazer uma semana boa, vamos fazer uma semana onde a gente coloca... Pedir pra Deus transformar as nossas inclinações em inclinações... Transforme o nosso ego. E, mano, vamos lá, vamos glorificar a Deus nas nossas vidas, tá bom? Beijo pra vocês e até semana que vem. Se Deus quiser. Caraca, fechou.